ler também, olha, eu vou dar a lista aqui das referências. Romanos capítulo 6 e capítulo 8, eu vou repetir depois. Segundo Reis capítulo 5. Números capítulo 13, eu vou repetir tudo de novo depois, tá? E Gênesis capítulo 41. Só vou deixar aqui segundo Reis já pronto, que eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. E o propósito dessa mensagem é aquela introdução que eu dei no começo do culto. E eu queria que nós orássemos agora que Deus viesse mudar a nossa maneira de pensar. E eu vou, já está gravando já, o Valdomiro, tá? Então tá. E antes de nós orarmos, eu quero te dar um conselho, principalmente aos homens. Se você tiver condições, passa por psicólogos. Se você tiver condições, de vez em quando, passe por um psiquiatra. Se você tiver condições, faça terapia. Por quê? Porque o seu problema espiritual foi resolvido, mas talvez o seu emocional não. Talvez Jesus perdoou os seus pecados, mas você sofre com algum trauma no passado, alguma coisa. Então, uma coisa são as emoções, outra coisa é o perdão de Deus. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então você tem que trabalhar na sua mente. Então tem coisas do passado que te travam até hoje. Você acha que está resolvido, não está. Talvez cicatrizou por fora, igual muitas cirurgias, mas por dentro ainda não está cicatrizado. Existem feridas, machucados, que a cicatriz por lado de fora é uma referência que por dentro já está curado há muito tempo. Mas se é, por exemplo, um transplante de um órgão, uma cirurgia mais completa, um transplante de coração, talvez a cicatriz exterior cicatriza primeiro do que a interior. Então eu não sei que tipo de marcas o mundo trouxe em você. Então espiritualmente com Deus está tudo certo, mas o problema é as suas emoções, as suas compulsões, as suas escolhas. E você não permite Deus fazer aquilo que Ele gostaria de fazer na vida de vocês. Por isso que Jesus sempre pregou uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, um escravo pensa como? Como escravo. Normalmente, um príncipe era para pensar como o quê? Príncipe. Ontem eu não assisti, eu vi depois os lances do final da Copa da Inglaterra, Manchester City e Manchester United. E quem estava lá? O príncipe, filho do rei Charles. E todo mundo reverenciando. Ele estava com vestes reais? Não, ele estava de terno, gravata, mas todo mundo batia o olho nele e na reverência sabia quem ele era e a postura dele. Então, quando nós falamos isso, eu não estou falando de usos e costume igual quando eu aceitei Jesus lá atrás. Às vezes a maneira de vestir, o não corte de cabelo não é uma crítica. Às vezes identificava uma pessoa por fora, mas não por dentro. Quando eu abro a boca, o ambiente que eu estou, quem eu sou? Porque ele não estava no palácio ontem, ele estava num campo de futebol. Mas sabe como que as pessoas enxergavam ele? Príncipe. Está aqui o príncipe William. É essa identidade que nós temos que ter. Como eu falei com vocês no início, nós vamos orar já já. Eu não tenho que me encostar em ninguém para ver se cai um farelo da mesa deles para eu poder comer. Eu não tenho que encostar a ninguém para ver se alguém me abençoa, se a influência deles, não é a influência deles, é a influência minha. Quando Abraão acabou de conquistar lá, que ele libertou Ló e venceu aqueles reis,
e que todo mundo falou assim: ó Abraão, os despojos, as riquezas dos reinos, cada cidade antigamente era um reino, tá gente? Cada cidade, Santa Bárbara era um reino, por exemplo, Sumaré outro, Campinas, reinos maiores, reinos menores. Então toda a riqueza é sua, porque quando vencia-se o reino, levava o ouro, a prata, o gado. Sabe o que Abraão falou? Eu não quero nada, para que amanhã vocês não falem que vocês me enriqueceram. E se sou eu e se é você? Se é Deus que está dando, eu tomo posse. A gente não tem uma mentalidade de príncipe, de influenciador. Então, com quem eu ando? É para pegar uma quirela ou para abençoar? Então traga isso na sua mente. Coloque a mão sobre Romanos 6. Pai, em nome de Jesus Cristo, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira, e tem o poder para nos mudar. Venha nos confrontar nesta manhã. Venha bater de frente com os nossos pensamentos, e que os teus pensamentos venham prevalecer contra os nossos pensamentos. Mas com graça e com amor, faça-nos compreender a tua vontade, e transforma a nossa maneira de pensar, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, depois eu vou ler o 12 que veio no meu coração também. Verso 20, vocês acharam? Porque quando era, o que gente? Escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês têm vergonha, que por fim delas é a morte. Raquel, esses dois versículos leia, eu vou repetir contigo, por gentileza, 20 e 21. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. O que vocês receberam de bom? Quando vocês faziam aquelas coisas que agora vocês têm vergonha. Resultado de tudo aquilo é a morte. Só o começo do versículo 22, leiam comigo. Agora pois, ou agora porém, o quê? Libertados. Fala assim: eu não sou mais escravos. Eu não sou mais escravo. Falei, eu fui livre daquilo que me escravizava. E quem que nós somos? Capítulo 8, versículo 16. Porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito, o que, gente? Que somos o que, gente? O Espírito testifica onde? No nosso espírito. Quem eu sou? E se eu sou filho do grande rei, o que acontece? Que identidade que eu tenho? Príncipe. Princesas. Mas aí o capítulo 12 vai dizer assim. Eu vou ler na linguagem tradicional, a Raquel vai ler comigo na linguagem de hoje, eu vou repetir com ela. E não vos conformeis com este mundo, ou não pegue a forma mais deste mundo. Não vos conformeis, ou não pegue a forma mais deste mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, Raquel, verso 2. Não vivam mais como vivam as pessoas deste mundo, que são escravas. Mas deixe que Deus vos transforme. De que forma? Uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês vão conhecer a vontade de Deus, que é o quê? É boa, perfeita e agradável. Então Deus tem que renovar de uma forma total a minha maneira de pensar. Eu não tenho que pensar mais como escravo, porque eu não sou mais. Eu não sou mais. E esse é o grande desafio da vida. Eu não sei, eu perdi o versículo. Ai, Jesus. Eclesiastes. Ai. Eu perdi o versículo. Eu não anotei. Eu li. Quer ver?
Eu vou fazer uma pesquisa aqui rápido. Aqui a gente não tem cerimônia. Eclesiastes, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 10. Eu tinha lido esse versículo. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7. Eu tenho visto, eu estou lendo na linguagem de hoje, tenho visto o quê? Escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. O grande rei Salomão está falando, eu estou vendo escravos se procedendo como se fossem príncipes, eu estou vendo príncipes agindo como se fossem escravos. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Então você tem que andar como tal. E qual que é a sua maior referência? Jesus. Eu vou repetir o que eu falei no começo do culto, que não estava gravando. As pessoas, quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus, todo mundo acreditava. Então Jesus, ele sofria de autoestima, complexo de inferioridade. Ele agia como príncipe ou como escravo? Príncipe. Mesmo as pessoas não acreditando. Jesus alguma vez encostou em alguém para se dar bem? Ele recebia o que as pessoas tinham, ou as pessoas recebiam aquilo que ele dava? Então por que eu sou filho dele e eu sou tão diferente dele? Por quê? Que eu não pareço nada com meu pai? Por que eu quero encostar em alguém para ver se aquele alguém tem alguma coisa para me dar, para me influenciar? Qual que é a moda de hoje? Qual que as pessoas ganham dinheiro na internet? A pessoa não é nada. Aí surge uma reportagem. Qual é a identificação? Influencer. De quem? De idiotas. E crente segue esse tipo de gente, influenciados. Idiotas. Eu não estou falando dos bons, eu estou falando de pessoas vazias que não têm nada para dar e têm uma porção de quê? Seguidores. Irmãos, já diz aquele já diz aquele filósofo lá de Minas Gerais, irmãos, o passarinho que acompanha morcego, irmãos, ele dorme de cabeça para baixo. Se a pessoa é vazia e você é um seguidor de uma pessoa vazia, vocês entendem? Você viu como que isso aqui é até uma arma poderosa que a gente gasta tempo com nada? Segue pessoas que não tem nada para acrescentar na vida da gente. A gente tem que mudar. É uma crítica para mim. Quantos vídeos eu posto e quantos vídeos eu perco tempo assistindo que não vai acrescentar nada? A resposta vai dizer se eu sou influenciador ou sou alguém que estou sendo influenciado. Deixa eu ver se o tempo está a favor ou contra. Está a favor. 2 Reis, capítulo 5. Eu gostaria tanto que você entendesse essa palavra. Na verdade, não sou eu, é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós. Cinco, verso 1 em diante, eu vou ler com vocês. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu vou destacar alguns versículos, vou ler na linguagem de hoje de propósito. Naamã, versículo 1. Guarda sua mente presa nessa palavra para a sua vida mudar.
Porque senão você vai frequentar a igreja a vida inteira e não vai acontecer nada, e sempre vai ser refém da quirelinha de alguém. Naamã, comandante do exército da Síria, ele era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado vitórias ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios havia levado como prisioneira, repete essa palavra comigo, prisioneira, uma menina israelita, olha o que está escrito, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Essa menina tornou-se o quê? Escrava. Essa menina, ela foi roubada da casa dos pais dela. Essa menina, os sonhos dela foram roubados. Eu falei outro dia dela, tudo, ela tinha tudo para dar errado. Só, deixa eu ver se eu anotei o versículo aqui. Eu acho que eu me empolguei tanto hoje. Isaías, capítulo, eu não lembro, mas vou tentar achar aqui. 38, acho que é isso. Isaías 32, preste atenção nisso. Eu podia te dar exemplo de Daniel e seus companheiros, que numa terra estranha, como que eles se comportaram. Eu podia te dar muitos exemplos, muitos, não é poucos não. 32, 8 de Isaías, vocês acharam? Mas o nobre, o que tem o nobre? Se eu fosse você, grifava esse versículo. O que ele faz? O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza, ele persevera. Repete comigo o seguinte, fala assim, o nobre projeta. O que é projetar? Pensar, estabelecer. Aonde nasce um projeto? Na mente. O nobre, o que ele faz? Projeta coisas nobres. E na sua nobreza, ele persevera. E se o ambiente foi hostil, ele é nobre. Não é o ambiente que faz ele faz o ambiente. Lembra de Abraão e Ló? Escolhe um lado que eu vou para o outro. Diz a Bíblia que o Ló escolheu a campina do Jordão porque era toda irrigada. Consequentemente, a parte melhor, vamos dizer assim, ficou com quem? Abraão. E qual foi o final dos dois? Porque não é o lugar que me abençoa. Pastor, por que Deus me colocou lá perto daquela pessoa? Porque aquela pessoa precisa de você. Você achou que precisava dela, porque você pensa como escravo. Por que Deus te levou lá? O negócio está de pé por sua causa, mas você acha que não, você acha, agora Deus vai me abençoar. Agora, por quê? Você é escravo? Agora. Vocês estão entendendo, sim ou não? A menina foi roubada, levada para um ambiente totalmente hostil. Volta lá em 2 Reis, por gentileza. Uma menina escrava, ela disse à sua patroa, estou lendo na linguagem de hoje no versículo 3, eu gostaria, o quê? Que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua. Ela está pensando como escrava. O que ela está dando para o general, para aquele que mandava em todo o exército? Direção. Eu gostaria que o meu patrão, aquele que me trouxe, aquele que venceu Israel, eu gostaria que ele fosse a Samaria. O problema dele seria resolvido. O que ele está dando para ela? O que ela está dando para ele? Uma direção. Não foi o Eliseu o protagonista. O que mandou ele pular
protagonista da história foi ela, porque se ela não fala nada, não acontece nada. Quem era ela? Você leu no versículo 2 comigo, ela tornou-se uma no corpo, mas a mente dela era de quê? De uma princesa. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você é um escravo ou você é uma princesa, ou você é príncipe? Você encosta em alguém para influenciar ou para tirar benefício? Quando você chega numa empresa, é para quê? É para mudar a história daquela empresa. Aquela empresa vai prosperar por sua causa, porque a bênção está sobre você. O compromisso de Deus está com você. Versículo a seguir. Então Naamã foi falar com o rei. E o que ele falou com o rei? O que a menina tinha dito. Ele não está falando aquilo que ele quer, ele está falando aquilo que, entre aspas, uma escrava, mas ele não falou, uma princesa, está me dando uma direção. Então a voz dela, da princesa, está chegando até onde? Até o rei. Ele foi falar com o rei. E o rei ordenou, versículo 5, vai falar com o rei de Israel, entrega essa carta a ele. E Naamã saiu, levando 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Ele está seguindo a direção de quem? De uma garota. Quem olhava para ela enxergava nela quem? Uma escrava. Mas quem ela era de fato? Uma princesa. Repete comigo o seguinte, fala assim, não é onde eu estou, é quem eu sou. É quem eu sou. Coloca a mão sobre a cabeça, a mão direita, se você puder. Senhor, ministra na minha mente. Eu quero ter a tua identidade e agir como tal. Não é arrogância, não é soberba, é para servir. O Senhor disse que iria me iluminar, não para mim brilhar, mas para mim iluminar o caminho dos outros. O Senhor falou que eu seria luz para iluminar os outros da casa. Senhor, esta pessoa que está orando com fervor e com sinceridade, começa um processo de transformação na mente desta pessoa, inclusive daqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, pode tirar. Números capítulo 13. Terceiro livro da Bíblia. Então é no começo. Terceiro, não quarto. Terceiro, Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Vocês acharam? Tem tradução que diz líder, tem tradução que diz maioral. Na tradução do Renato, que é King James, eu sei que ele mostrou para mim, é príncipe. Na revista atualizada que eu também estou, é príncipe. Versículo 1 do capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés. É isso, gente? Quem está falando? Envia homens que espiem a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo a qual? O que está escrito aí, Lília? A sua Bíblia, Alexandre é maioral. Na sua, o que é? Líder. E na sua, alguém fala príncipe aí? A visão que Deus tinha dos caras, mas ele tem que ser príncipe. Ele tem que ser líder. Olha a visão que Deus tem dos caras. Vamos ver que visão que eles têm deles mesmos. Capítulo 13 ainda, verso 33. Acharam? Também vimos ali. Como que está na sua Bíblia, Raquel? Vou repetir contigo. Leia o versículo todo, Raquel. Também nós vimos ali gigantes. Os descendentes de Anak são de raças gigantes. Perto deles, o que tem?
nós nos sentimos tão pequenos. O problema é o que você se sente. Que visão que Deus tinha dos caras? Príncipes, líder. Que visão que eles tinham deles mesmos? Vamos lá, capítulo 14. Não, eles não tinham, eles se sentiram tão pequenos. Esta é a palavra. 14, verso 3. Leia, Raquel, vou repetir contigo. Por que o Senhor Deus nos trouxe essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres, os nossos filhos vão tornar-se escravos, ser presos. E aí? Seria, ou qual que é a ideia dele? Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Que experiências que eles tinham no Egito? De príncipes ou de escravos? De escravos. E qual que é a sugestão que eles estão dando? Voltar a ser o que eram. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram de dentro deles. Deus deu a visão deles, vocês são príncipes. Não, nós somos tão pequenos, nós temos que ser escravos. Eles já eram livres do Egito, sim ou não? É assim, eu e você, nós já somos perdoados. O problema é a nossa mentalidade. Vocês compreendem? Pastor, o senhor está bravo? Irmão, estou na plena paz. É o jeitão, não sei se é colérico, sanguíneo de você, glória a Deus, aleluia. E eu li um livro que falou que isso, a chance de mudar é quase zero, no máximo 5%. Falei, ô glória, esse povo está bem na minha mão. Gente, vamos mudar a maneira de pensar. Vamos fazer atos proféticos aqui? Só não passa aqui em frente à câmera, por gentileza. Você na sua casa faz também. Põe a sua Bíblia aberta no banco. Não acabou a pregação não, talvez não tenha nem na metade ainda. Fica tranquilo. Já estou avisando para te animar, que tá bom o negócio, tá ou não tá, gente? Tá. Tá gravando, nós vamos publicar depois. Dá uma moralzinha lá no YouTube, gente. Vocês estão, nem o pastor de vocês dão moral, só Deus. Fique em pé. A Paulinha pode ficar sentadinha, Paulinha, com a criança no colo, pode ficar. Você vai ministrar sobre a vida de alguém. Você vai até alguém vai até você falar, eu ministro sobre a sua vida uma nova mentalidade. Se for mulher, princesa, e se for homem, príncipe. Pode sair, vá até alguém. Príncipe toma iniciativa, tá, gente? Só para dar uma dica. Príncipe e princesa sempre toma iniciativa. Ministra, mas ministra com fé, não precisa aquela oração rápida, não. É sério, é sério. Olha, eu ministro sobre a sua vida o que eu estou recebendo do Senhor. Eu ministro sobre a sua vida o que eu estou recebendo do Senhor. Eu estou recebendo uma mentalidade nova de príncipe. Se você é homem, se você é mulher, estou recebendo uma mentalidade de princesa. E eu ministro sobre a sua vida o que eu recebi. Ministra. Ministra, você tem esse poder, você tem essa autoridade. Vá até alguém, ministre sobre a vida de alguém, seja ministrada por alguém. Deixa o acanhamento de lado, ousadia no Senhor. Cada pessoa, Senhor, que está sendo ministrada e está ministrando, que receba nesse ato profético em nome de Jesus. Cada pessoa que está ministrando e sendo ministrada, receba nesse ato profético em nome de Jesus. Não só receba, dê também, porque só vai receber aquele que der também. Porque você não vai ser aquele príncipe mendigo. Não é melhor a gente voltar para o Egito, fazer o que lá? Ser o que a gente era, escravo? Nem todo mundo está compreendendo essa palavra, porque essa palavra não é para todo mundo, é para pessoas que Deus vai mudar de vida, uma mentalidade totalmente renovada. Podeis assentar, por gentileza.
Bendito seja de eternidade a eternidade o nome de Jesus. Gênesis. Capítulo 41. Vocês acharam Gênesis 41? Eu quero muito a sua atenção, não deixa nada distrair a sua atenção. Nada. Porque tem que ser um marco na vida da gente. E outro dia a gente prega de novo sobre esse tema. Eu vou cumprimentar você, eu vou fazer algumas perguntas para você no cumprimento. Eu vou ver se vai estar um processo evolutivo mental ou se você está a mesma porcaria. E olha que está filmando, hein, irmãos? Versículo 14. Eu vou ler. Se a sua versão me ajudar um pouco melhor, Raquel, você me ajude. Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fez sair depressa. De onde? Da cadeia, do cárcere, masmorra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. José, ele foi vendido para o Egito para ser o quê? Escravo. Ele teve um tempo na casa de Potifar, agora ele, além de ser um preso, aquela identidade antiga voltou sobre a vida dele, que quando referia-se ele, o escravo hebreu, um judeu. Então até aqui a identidade dele, quem é ele? É um escravo. Mas esse escravo, ele sai da cadeia. José foi vendido para o Egito como escravo, mas ele nunca se comportou como tal. Tem um versículo aqui que eu vou ler com vocês depois, que fala especial na casa de Potifar, mas pode se estender por todo o ministério ou vida de José. Versículo 32. O mesmo capítulo 41. Eu vou ler com vocês. Versículo 41, 40, Raquel. Leia fazendo um favor. Você vai ficar encarregado do meu palácio. E todo o meu povo obedecerá às tuas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, porque eu sou rei. Daqui para frente, ele assume um cargo de liderança dentro do Egito, certo ou errado? A partir de qual versículo? 40. Mas no versículo 39 anterior, quem é ele? Antes dele receber essa função do próprio faraó, quem é ele? Me ajuda aí. Um escravo. Mandaram sair, quando você leu lá comigo o versículo 14, eu parei, mas diz que mandou ele sair do cárcere, ele fez a barba, mas ele nunca deixou de ser escravo, exceto quando o faraó o vai legitimar como governador. Mas enquanto ele não é legitimado, quem ele é? Um escravo. Se o faraó não escuta ele, não atende ele, não acredita na interpretação do sonho dele, para onde você acha que ele voltaria? Para a prisão. Por quê? Porque ele era um escravo. Mas olha a mentalidade desse cara. Então, versículo 32, o sonho de Faraó foi dúplice. Quem que está falando aqui? O governador ou o escravo? Entre aspas, o escravo, porque ele não é escravo. O governador do Faraó foi dúplice, porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus tem pressa em fazer. Preste atenção comigo, me ajuda aí, olha aqui, ei, não leia, depois você vai ler. Comando. Está parecendo o Pablo Marçal, né, irmãos? Quem que está falando?
interpretando o sonho? José. Não, tá, mas eu quero aquele outro nome. Um escravo. Ele está falando para quem? Um cara que manda no mundo, Estados Unidos da época. Interpretar o sonho é uma coisa. Ele foi chamado lá para fazer o quê? Interpretar um. Vamos ver o que ele faz, versículo 34. 33. E José continuou. Ele acabou o sonho. Quem que vai falar agora? O príncipe. E o que o príncipe falou? Portanto, será bom que o senhor, o rei, escolha um homem inteligente, sábio, ponha para dirigir o país. Vou ler na outra versão. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre as terras do Egito. É um escravo que está falando? Não. Ele já tinha interpretado o sonho. E disse mais, quem vai falar que agora não é escravo? O escravo foi chamado para interpretar um sonho. Um príncipe vai dar direção para o Egito. Você teria coragem? Ou você teria parado só na interpretação do sonho? Você já fez o que foi lá chamado para fazer? O sonho é esse, Faraó. Deus abençoe o irmão. Não. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma direção para você. Isso aqui é tremendo. Escolhe um homem ajuizado. Agora escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Gente, que ousadia. Faz isso, Faraó. E põe administradores sobre a terra. Tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, ajunte-se os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça. 37, o conselho, a direção, a palavra, foi agradável a Faraó e todos os seus. O escravo interpretou sonhos, o príncipe deu direção. Você entendeu por que você não pode encostar em ninguém para ver se cai uma migalha? Você entendeu? E José entendeu isso. Quando ele vai falar para os seus irmãos, está aqui, capítulo 45, verso 5 em diante. Agora, pois, não vos entristeçais e não fique irritado contra vocês mesmos por haver me vendido para aqui, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou na frente de vocês. Ele foi vendido como escravo, mas nunca perdeu a identidade. Repete comigo o seguinte, fala assim: não é o lugar que eu estou, não é a roupa que eu visto, não é o carro que eu ando, não é a casa que eu moro, é quem eu sou. É quem eu sou. Não é só a menininha, é o José. Faz isso. Para a gente encerrar capítulo 39. Eu falei que está na casa de Potifar, mas serve para todo o ministério de... Verso 5 nós vamos encerrar. 39, 5, acharam? E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como aonde? Quem abençoou quem? Quem mudou a vida de quem? O Senhor mudou a história do Egito por causa do José. Não foi o José que mudou o Egito. Você viu José? Lá no Egito ele tornou-se príncipe. Não, ele já chegou lá sim. Ele só assumiu algo que ele era.
Eclesiastes 10, que nós lemos 7, eu vi príncipes andando como escravos. Feche a sua Bíblia. Se eu fosse você, orava, ou de joelhos, do jeito que você quiser. Fala: Deus, eu preciso ter essa mentalidade. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E como ele andou, ninguém acreditava que Cristo era Filho de Deus. Ele não tentou provar isso para ninguém. Ele simplesmente andou como príncipe, como Filho de Deus. Você não precisa de ninguém para se dar bem. Você não precisa de ninguém para a sua vida mudar. Você precisa acreditar naquilo que Deus te tornou. Eu e você éramos escravos, hoje somos filhos de Deus, não somos mais escravos. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Não é soberba, não é alta arrogância, não é isso, é identidade. Você não precisa de um emprego, aquela empresa para prosperar. Você não precisa sair daqui e ir para lá para prosperar. Você não precisa ou de uma esposa ou de um marido para a sua vida mudar, a ser feliz. Você não precisa disso. Você é uma princesa, você é um príncipe. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Se eu fosse, você orava. Deus te colocou lá, mas você vai ter coragem. Você não pode só interpretar o sonho. Você tem que ter coragem de dar direção no lugar que Deus te enviar. Você não pode baixar a cabeça como se fosse um escravo e eles príncipes, não. Pedro, uma certa ocasião, assentou numa roda de escarnecedores e ele agiu como escravo. Quando falaram você, um deles falou: não, eu não sou, eu não conheço ele. Ele negou a identidade dele por causa da influência que exerceram sobre ele. Você não pode permitir isso acontecer na sua vida. Não importa a roda que você esteja, o lugar que você esteja sentado, se falar você é um deles, você é uma delas, você pertence ao Nazareno, você é filho de Deus. Eu sou mesmo, e Deus me colocou aqui para trazer uma palavra de vida sobre a vida de vocês. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Não é um ambiente que vai fazer você negar a sua identidade. Não, eu não sou, eu não sei quem ele é. Não, você tem uma identidade, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você só tem que entender o que você está fazendo lá. Se não é para estar lá, sai de lá. Você tem uma identidade, você foi transformado, você foi liberto, você não é mais escravo, você é uma princesa, você é um príncipe, você é filho do grande rei, você é filha do grande rei, uma nova identidade. Gostaria que todos ficassem em pé agora e fizessem uma oração que saísse som dos seus lábios, declarando quem você é para todo o universo ouvir. Você declarar: eu sou uma princesa do Senhor. Declare isso, irmã. Eu sou um príncipe do Senhor. Eu tenho uma nova identidade. Eu fui escolhido, eu fui livre do pecado. Eu não sou mais escravo, eu sou livre, eu sou filho do grande Deus. Eu tenho uma nova mentalidade em Cristo. Eu sou um príncipe do Senhor. Irmã, diga isso: eu sou uma princesa do Senhor. Não importa o ambiente que eu esteja, o lugar que eu esteja, se seja um lugar de escravidão, mas eu vou dar direção, porque eu sou príncipe, diga, irmão, eu sou uma princesa, eu tenho uma resposta, eu tenho uma palavra, eu tenho uma identidade. Aleluia!
Senhor, confronta a nossa maneira de pensar. Senhor, venha confrontar a nossa mentalidade. Senhor, confronta a nossa maneira de pensar. Senhor, confronta a nossa mentalidade. Somos filhos do grande Rei, somos filhos do grande Deus, somos príncipes, somos princesas do Senhor, somos mais do que vencedores. Temos uma nova mentalidade em Cristo. Aleluia! Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Já vou encerrar, só um pouquinho, Valdomiro. Tomara que você tenha entendido. Não é o lugar, não é a roupa, não é o carro, não é a casa, é você. É a identidade, quem você é. Estenda as tuas mãos adiante, se você puder. Os príncipes e as princesas, estende a tua mão para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo esteja sobre nós, o seu povo, não só agora, mas para todos sempre. A noiva do Cordeiro digam amém. Deus abençoe e vão em paz.